Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rafael e essa aqui é mais uma aula de capacitação de Excel para a quarentena do coronavírus. Então, vou te pedir um favor, se inscreve no canal, toca o sininho e compartilha esse vídeo com seus amigos, tá legal? E bora lá, sem perder tempo, para mais uma aula de Excel. Ok. Bom, pessoal, então eu pensei aqui, e aí vocês vão sempre me ajudando aqui a gente otimizar o curso. Deixa eu pegar aqui o Excel da nossa aula que está vindo. A Isa não está aqui, então eu vou deixar para segunda-feira. Eu dei uma pesquisada no que ela pediu aqui quanto à restrição do campo aqui. No que me parece, não é bem um restritor de componentes da célula, né? O que eu posso preencher na célula. É apenas uma maneira de filtrar. Então depois eu vou pesquisar um pouco mais para ver se eu consigo ver se alguma outra forma de utilizar. Então fica valendo aí a validação de dados. Bem, o que eu pensei para hoje é a gente começar a conversar sobre gráficos. E como sempre a gente vai aí no passo básico e vai para o avançado, vai e volta, e a gente vai fazendo dessa maneira, tá? Então, a gente até fez alguma coisa aqui, né? Tem a soma das quantidades aqui. Vamos montar de novo uma tabelinha auxiliar. Eu vou montar ela, vou deixar essa aqui mais para o lado, para o pessoal não perder esse histórico. Isso. Então, se eu fosse construir um gráfico, né, o que seria o ideal, né? A gente sempre uma organização de dados como essa é o que a gente espera, tá? Então, eu vou criar uma outra coluna aqui chamada faturamento, para a gente ter mais uma informação para trabalhar, que basicamente vai ser a quantidade vendida, ou a quantidade estocada, vezes o valor. E vamos aqui colocar em reais, né? Para a gente ter aí um faturamento. Eu vou criar ainda hoje um gráfico dinâmico baseado nessa tabela aqui, tá? Mas eu vou mostrar para vocês um gráfico normal e algumas dicasinhas aí para gente poder ter ideias, né? Então eu vou fazer assim, um gráfico que ele vai mostrar para mim a loja e o faturamento dessa loja. Né? Então a soma do faturamento das lojas, tá? Então como eu faria isso sem fazer uma tabela dinâmica? Vamos supor que eu tenho ali uma limitação, eu não posso fazer tabela dinâmica, né? Ou quero deixar até uma coisa mais permanente. Então eu vou ensinar um outro comando. Então eu não sei, eu vou pegar todas as minhas lojas aqui, ó. Então eu também posso pegar aqui por cima, quando o meu mouse vira uma setinha preta, vou copiar e vou colar como valor aqui, ó, para ele listar para mim. E aí eu vou usar um comando aqui que ele é um comando que ele precisa ter alguns cuidados com ele depois que ele faz, que é esse remover duplicatas aqui, ó. Né? Então, menu dados, remover duplicatas. Olha lá, ele está dizendo que ele vai expandir uma seleção, ok. E aí ele está me dizendo o que ele vai comparar de maneiras iguais nas duas colunas. Como a coluna faturamento está vazia, não tem problema. Mas eu vou tirar, o gabarito mesmo é isso. Quero que ele só olhe na coluna de lojas, né, do nome, e tire os duplicados para mim. Ó. Então ele está me dizendo ó, que ele tirou 9 valores e só deixou 3. Então nesse caso ele fez certo.
Quando eu dou esse comando em sala de aula, no curso de Excel, é um exemplo que eu uso lá no curso mesmo, né? No meu computador dá um resultado e às vezes nos computadores dos alunos dá outro resultado. Pra você ter uma ideia, o mesmo arquivo, todo mundo junto. Mas é só para vocês terem noção de que esse é um comando que às vezes precisa de atenção para usar. Bom, e aí o faturamento, só para a gente então agora reforçar, eu vou usar o soma C, né? Então, o que será o meu critério será o meu intervalo, né? Então, o que eu vou usar de critério? Qual loja, né? Então, eu vou somar as vendas das lojas. Então, meu critério é a loja, tá? Então, o intervalo que eu vou pegar nessa parte é onde está minha lista de lojas. Lembrando aqui que a gente está com essa tabela formatada como tabela, e é por isso que ela escreve o intervalo dessa maneira, né? O que é bom, porque se a tabela expandir, ele está pronto para isso. Logo, o meu critério é essa coluna ao meu lado, eu vou descer essa célula, essa fórmula, e quero que mude de linha, não vou mudar de coluna, então não preciso travar, botar o cifrão em nenhum dos lados aqui, né? E o que eu quero somar agora, eu preciso informar, porque esses critérios aqui, eles não têm como serem somados. Então, eu quero somar o meu faturamento aqui, ou o valor do meu estoque, né? Esse exemplo aqui ele serve para os dois casos. E agora, né, aquele truquezinho. Então, eu estou aqui, seleciono tudo, Ctrl D de dado, D de delta, e aí eu já tenho a minha tabelinha pronta, né? Então você pode falar assim, Rafa, uma tabela dinâmica teria feito isso? Sim, né? Colocaria o campo de loja nas linhas, colocaria o faturamento lá no cantinho inferior esquerdo, somatória de dados, e ele daria o mesmo resultado, tá? Vamos fazer uma outra, para a gente ter aí uns dois gráficos, para a gente ver, né, a diferença. Então, eu vou colocar aqui agora a classe dos produtos e o faturamento, por exemplo. Quando eu estava mostrando esse estilo de célula para vocês, eu falei assim, eu uso bastante porque ele vai deixando um pouco mais profissional, né, a nossa planilha, né? Então aqui eu poderia usar lá como é que chama? O remover duplicatas, vou usar de novo, né, para a gente ver como é que ele faz. Então, vou pegar todos os dados, colar como valor. Por que eu estou colando como valor? Só para ele não trazer aquele formato cinza e branco daqui, tá? É por isso que eu estou usando colar como valor. Vou lá no menu dados, remover duplicatas. Vou continuar com a seleção atual, olha só, vou mudar um pouco. Automaticamente ele já entende que ele está só trabalhando com só tem essa classe para trabalhar. E a mesma coisa, né? 9 duplicados e 3 restantes, que é o gabarito, né? E aqui eu vou botar mesma coisa, já vou botar a borda, pode botar a borda depois também se quiser, não tem problema. Soma C. Qual é o meu critério agora? Meu critério é a classe, né? Então eu vou somar de acordo com a classe. Então esse é o meu critério. Então meu intervalo é a coluna aqui das classes. O meu critério é somente essa célula. Então de novo, vou descer a minha fórmula, quero que ela mude de linha, não vou mudar de coluna, então não preciso travar as colunas e vou somar faturamento. Já vou até deixar formatado, porque aí quando eu der o meu Ctrl dado, Ctrl delta aqui, já vem a formatação, né? Então vejam que são valores diferentes aí para ambos. E depois a gente pode fazer alguns outros casos, pode fazer pelo item, né?
a quantidade média, né? Aí você tem um universo inteiro para os gráficos. Então, numa aula básica, né, um gráfico básico, basicamente eu tenho uma tabela, seleciono minha tabela, ou então venho aqui em algum lugar da minha tabela, vou lá no inserir. Atualmente, né, as versões mais novas de Excel já tem esses gráficos recomendados, eu indico que a pessoa clique aqui, né, e ele já mostra o gráfico que ele está achando mais interessante para demonstrar, por exemplo, essa informação, tá? Depois, uma outra aula, a gente vai falar bem mais sobre gráficos e tudo mais, mas eu já antecipo, né, que o gráfico de pizza, né, hoje é sexta-feira, né, amanhã é sábado, então amanhã é o dia da pizza. Eu brinco bastante isso no dia da... Normalmente a aula de Excel é a aula de sábado, porque o que acontece com o gráfico de pizza em particular? Ele é muito bom para quando você tem aí que dar uma ideia de proporções, né? Então, se eu quero, claro, tenho faixas de idade, ou então aqui no nosso caso, as nossas classes de produto, mas eu quero então fazer a representatividade de cada um. Podemos até fazer daqui a pouco. Aí é interessante, talvez, um gráfico de pizza até umas 4 categorias, ou no caso da pizza, 4 fatias, né? Para a gente ficar com fome. Acima disso, ele já fica ruim de ler, né? É mais recomendável você fazer às vezes um Pareto, alguma coisa assim. Mas para uma informação como essa, né, eu quero fornecer o dado numérico, o gráfico de pizza não é ideal. Eu não estou aqui precisando, né? Porque olha só como fica difícil de eu entender aqui qual é a segunda ou terceira categoria. Talvez até a terceira categoria fica fácil, que é essa daqui que está menor, né? E aí eu tenho que olhar aqui para baixo, que também depois a gente vai ter uma aula só para a gente conversar dessas coisas. O gráfico de coluna, ele já mostra que a Vila Ema, é claro para mim que a Vila Ema é a maior, é claro para mim que o Jardim Aquários é o segundo, e é claro para mim que o Jacareí é o terceiro. Eu não preciso de muita leitura para isso, tá? Então, quando você está fazendo um gráfico, você tem que pensar na pessoa que vai ler, não você que está fazendo o gráfico, e às vezes, né, pega aqui o primeiro gráfico que o Excel te mostra e já faz. Então pega, por exemplo, faz lá uma pesquisa via Google Forms e o Google manda para você lá um gráfico de pizza, você põe a pizza no teu trabalho, na tua apresentação. Eu já presenciei trabalhos em que o aluno não conseguia ler o próprio gráfico de pizza que tinha feito porque tinha muitas categorias. Bom, e aí eu dou um OK. E aí meu gráfico ele já vem para cá. Eu vou trabalhar ele aqui em cima, tá, dos dados, para a gente poder conversar algumas coisas. Então, a primeira coisa que você pode e deve trabalhar é aqui em cima, né, os estilos de gráfico que já vêm prontos. Então, esse aqui é um estilo de gráfico, por exemplo, que eu gosto muito, né? Esse outro aqui um pouco menos, já vou explicar por quê. Tem algumas coisas que eu gosto mais, mas é uma coisa que eu posso limpar. Esse aqui também já vem mais interessante. Mas esse daqui e esse, quais são as vantagens deles, né? Primeiro, não é muito recomendável a gente, como é que fala? Ter essas sombras, né? O sombreamento ali, estou ocupando algumas coisas. Mas aí é uma questão também, não é nada crucial. Mas esse estilo de gráfico, eu vou deixar nele aqui. Ele tira um vício que a gente já tem, então eu já vou até começar esse outro tipo de assunto. Que o gráfico original, né? Opa, ele não está voltando para o original. Deixa eu voltar para o original. Ele não nos permite, tá bom, eu entendi quais são os níveis, mas eu não sei qual é o faturamento de cada uma das lojas, né?
Por mais que eu tenha aqui uma escala à esquerda me ajudando, ou tendo a ideia de estar me ajudando, eu não consigo determinar qual que é o faturamento da loja de Jacareí. Enquanto que o gráfico dessa maneira, primeiro que ele não faz mais o leitor ficar vendo aqui para o lado esquerdo, ver qual que é a escala, porque agora ele não precisa mais disso, né? E eu já consigo informar para o leitor a informação. Então eu consigo dizer qual é a minha loja que está faturando mais e qual é esse valor, né? Então o grande objetivo do gráfico é esse, né? Você já fornecer, né? A pessoa olhar, então por isso que está ficando tão famoso aí os painéis de indicadores. Então, claro, porque você quer bater o olho e entender, né? Então eu poderia então colocar aqui, ó. Aí, faturamento por loja. Cliquei 2 vezes, né? E aí eu tenho uma, né? Eu digo isso já no meu gráfico. Se eu fosse trabalhar com esse gráfico no PowerPoint, então a dica é joguem esse título no título do slide e deixem o gráfico sem título, né? Então como é que eu faço isso? Eu venho aqui no título, o título é uma caixa de texto, você apaga ele com o delete e aí você deixa o gráfico limpo, né? Para o leitor realmente só trabalhar e ficar vendo aqui as proporções e tudo mais. Vou fazer o outro gráfico e depois a gente vai falar algumas outras coisas de gráfico. Então, meu faturamento por loja está aqui. Vou fazer o meu faturamento agora. Eu vou, no caso, selecionar a tabela inteira para ficar um pouco mais didático. Posso vir então aqui direto no gráfico de colunas, por exemplo. Olha lá. Essas colunas que nós estamos trabalhando são essas. Ok. Então, olha o que eu já percebi. Que ele estava fazendo um... Opa, não, aconteceu? Ah, eu saí do lugar. Quando eu fui olhar, ela estava lá ACB. Aí eu vi aqui que eu estava fora de ordem, né? De alguma maneira eu devo ter ordenado isso daqui. Então eu vou reordenar. Olha lá, ABC, porque eu quero... A minha preocupação é essa, né? Que essa ordem esteja correta. Mas, claro, vai da necessidade tua real. E aí o gráfico lá de colunas, ele é o mesmo. Então agora, diferente daqui, a segunda categoria é menor, a primeira é maior, né? Vamos pôr o mesmo estilo lá. Então você consegue ir dando uma uniformidade para o seu visual, né? Você consegue, né, ter o mesmo estilo de gráfico para tudo. Então, faturamento por classe, né? Depois a gente entra nesse menuzinho que nós vamos... Então, dicas básicas de gráfico que rapidamente, né? Você vê, rapidamente resolve ah, você resolve, né, a questão de leitura de quem vai assistir, né, quem vai ser o cliente dessa informação. O que mais que eu posso fazer? Eu posso vir aqui no gráfico e de maneira macro, né, clicando só na área do gráfico, aumentar as minhas fontes, ó, porque esse é um outro dilema, né, que a gente vê. Ah, mas veio assim, o gráfico veio assim. Então, porque agora cada vez menos importante não é o tamanho dessa barra que está dizendo para mim, né, se isso aqui é 900, isso aqui é 400. O que importa são as proporções entre elas, né? Que mais? Rafa, eu acho que isso daqui, né, isso aqui em reais está meio poluído, né? Tá tomando a nossa visão aí, nessa linha que você está falando. Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Toda vez que eu estou num gráfico, também eu tenho uma ferramenta de gráficos aqui em cima, que eu posso mudar, né? Eu posso mudar o tipo do gráfico. Não é esse gráfico que eu queria esse, por exemplo, que me atende mais.
né? Eu queria um gráfico então de linhas para ver como é que fica. Eu queria um gráfico de, cadê o gráfico de área? O gráfico de área, né? Estiloso. Não recomendo gráfico 3D, tá? Tome cuidado porque ele pode enganar o leitor, mas aí fica a critério. Muito bem. E eu estava falando aqui desses elementos, tá? Então, os rótulos, né? Eles são editáveis, né? Então, qualquer elemento que eu pego no meu gráfico ó, e eu ponho o botão direito, abre um comando para eu formatar aquilo e aquela área que eu estou mexendo. Então, eu venho aqui. Como é que eu sei que chama rótulo de dados? Tanto que eu já cliquei, né? Para formatar isso aqui. E ele vai abrir, então, aí depende do Excel que você tem, essa. Deixa eu tirar eu da frente aqui. Esse menu aqui, né? Auxiliar, tá? Então, olha só, né? Então eu tô mostrando aqui o que, que eu posso pôr nesse rótulo. Então, exemplo, eu poderia botar aqui o nome da categoria. Olha lá. Ele coloca aqui o A, o B, o C. Então, eu não quero eles aqui embaixo. Aí fica a critério. Essa vírgula que está aqui, eu posso, ponto e vírgula, eu posso tirar aqui e botar uma nova linha. Olha lá. Eu estou ajudando mais ainda o meu leitor, de repente. Né? Que mais? Mas eu vou tirar, não é isso que eu quero agora. Eu uso bastante essa parte, então está aqui na extremidade interna. Eu quero que ele vá para cima, só que aí eu tenho um problema que é a cor da fonte. Eu destaco um pouco mais, né, a informação. Eu já dei mais uma limpada, mas aí é questão de gosto. E aqui embaixo no número, né, eu tenho algumas formatações que nesse caso ele está seguindo a formatação lá da própria célula. Então, eu posso vir aqui e falar, não, eu não quero que ele... perdão, né? Aqui tá, eu estou mexendo com o gráfico de lá. Então eu venho aqui, por exemplo, e transformo ele em número de novo. E coloco em algum lugar, isso daqui é reais, né? O que mais que eu posso fazer? Tamanho, né? O tamanho do gráfico. Teve uma temporada em que eu fazia muita apresentação. Ou mesmo, se você for montar um painel de indicadores, é interessante você garantir que seus gráficos tenham o mesmo tamanho. Então, 762 por 12.7. Cadê? 762 por 12.73, tá? Praticamente igual, né? Que mais que eu tenho aqui? Então, aqui é um lugar para se explorar, ó. A borda, essa bordinha cinza que tá aqui, ó. Você pode tirar, né? Então, estou tirando daquele de lá. Vou tirar desse daqui. Agora os meus gráficos ficam sem bordas. Então, se eu for aqui no exibição e tirar as linhas de grade, olha lá, parece que meu gráfico está meio que flutuando aqui né? Se ele não tivesse esses cinzas no fundo, ó, vou pegar um outro gráfico aqui, esse aqui, né? Olha lá. Deixa eu ver se ele já está sem borda. Não, ele está com borda, sem borda. Olha lá. Parece que ele está integrado na planilha, né? Então, é um pouco mais interessante. Ô, Rafa, mas olha lá, ele botou a escala. Clico aqui na minha escala. Daqui a pouco eu vou dar uma dica sobre ela. E dou um delete. Tchau, escala. Venho aqui embaixo, né? Que olha, esse gráfico aqui ele não tem essa linha horizontal, né? Então eu posso clicar nessa partezinha, ele vai formatar o eixo. Ó. Então se eu tivesse dado um botão direito, opa, aqui, ó, formatar o eixo, ele abre esse comando aqui para mim. E aí eu venho aqui em algum lugar, linha, ó, sem linha. E aí eles ficam flutuando, né? Ah, mesma coisa. Eu posso vir aqui e aumentar as minhas fontes. Posso aumentar minha fonte só do elemento que eu quero, né? Posso mudar a cor da fonte só da parte que eu quero. Posso
colocar outra cor de fonte do... Aqui, vou pegar mais assim, nossa, que mau gosto, né? E assim vai indo. Okay? Então, todos os elementos eu consigo alterar. E eu vou mostrar agora Deixa eu desfazer tudo isso que eu fiz, né? Excluir eixo de valor. Deixa eu ver aqui. Tá? Aqui. Oi, Ruth, bom dia. E deixa eu mostrar uma outra coisa importante para vocês. Esse gráfico aqui não tem problema, mas vai ser importante um outro aspecto. Quando eu estou no meu curso, eu mostro um gráfico, claro, de alunos, né? Então são notas dos alunos, então as notas lá da faculdade elas são de 0 a 10. E aí a escala, ela vem aqui e me joga um 12 lá em cima, que é o que aconteceu aqui, né? Nosso número máximo é próximo de 1000 e ele botou 1200, né? E aí você vai falar, mas já veio assim. Então, assim como qualquer outro elemento, essa escala aqui, né, esse eixo também é o eixo vertical, eu posso formatar. E bem nesse, então ele habilita um outro tipo de campo, que os outros elementos às vezes não têm. E o primeiro item que eu vejo aqui são os limites que eu posso trabalhar. Então, é claro que eu poderia, antes de eu apagar, antes de eu tirar esse eixo daqui, eu venho aqui e coloco ele do tamanho que eu quero. Olha o que aconteceu com o meu gráfico. Né? Ele veio agora sim, né? Quase no máximo. Então você vê se é isso mesmo, se tá, ficou melhor, ficou pior. E uma outra coisa que a gente fazia, que assim, você também pode pensar qual é a informação que você quer transmitir. Então, olha só, né? A gente tem de 450 para 962 praticamente, né, mais do que o dobro, né, em termos de faturamento. Só que assim, às vezes, não está tão destacado, né? Não chama tanta atenção. Então, eu olho aqui e falo, nossa, se meu gráfico começasse no 300, se fosse 300 a 1000, olha o que ia acontecer, o efeito que eu ia causar. Né? Então, eu tô provocando, né? Então, eu quero mostrar que isso daqui é muito maior que isso. Né? Eu quero provocar um efeito desse. Então, ao mexer nessa escala, então agora sim, né? Eu vou dar um delete nesse eixo. Opa, olha lá. Então formatei e deixo o meu gráfico aqui. Aí coloco, né, aquela setinha, boto alguma informação que eu queira, mas ao eu mostrar isso para o leitor, né, alguém chegar no setor e olhar o indicador dessa maneira, ele entende, né, e eu quero então transmitir essa informação, quero dizer, olha como este é muito maior do que este, por exemplo, muito maior que os outros dois, né? Ele acaba se destacando, tá? Então esse é um uso, né? Por isso que é legal a gente ensinar o Excel mostrando os usos do que a gente está fazendo. Não, tem muda o eixo, né? Então, então olha como ele ficou mais limpo, né? Então, essa pergunta eu estava até esperando aí o Gu fazer, né, Gu? Mas vamos lá, vamos. É claro que eu criei esse gráfico. Quando você vai criar o gráfico, normalmente, né, ele vai te falar, você vai colocar ele na própria planilha. E aí ele fica esse problema que eu tenho aqui, que é essa poluição das coisas que estão atrás. Então eu vou criar uma aba nova, vou até chamar ela de gráficos aqui, vai. E vamos ver se eu consigo levar esse gráfico para lá, né? Vou dar um Ctrl X aqui, um recortar, e vou colar ele aqui. E vou pegar aquele outro gráfico aqui, que está mais para o cantinho. Ctrl X. E vou colar ele aqui. E aí eu comecei... Opa! Colar ele aqui, né? O que aconteceu? Eu colei dentro do outro gráfico, né? E aí eles mudaram o estilo e tal, né? Tem que mexer neles de novo. Olha só. Olha como eu já vou criando. Vou lá no exibição. Opa,
estou com o gráfico selecionado, tiro as linhas de grade, tiro os títulos, né? E aí eu venho aqui e vou naquele outro estilo que eu estava gostando mais ou menos esse. Venho aqui, e aqui ele fez alguma coisa que não devia. Faturamento por loja e os 564. Então ele está fazendo isso aqui, né? Então aqui essa série de dados eu não quero mais. Então aqui é faturamento 962. É o classe. E esse aqui é o loja. Então aqui é faturamento por classe. Né? Olha só. Ah, mas aí ele voltou, né? As minhas bordas. Então, opa, formatar a área do gráfico. Sem borda. Esse cara também eu quero sem borda. E eu começo a criar aqui os meus indicadores, uma aba só de indicadores. E aí a pergunta é, será que eles estão vinculados, né? Ah, então, peraí. O cara que tem mania, né? Ele perdeu aquela formatação, vocês viram, né? Perdeu aquilo que eu tinha feito dos eixos. Aí eu venho aqui, formato os rótulos, extremidade externa, destaco eles um pouco mais, com um negrito, mesma coisa aqui. Perceba que eu estou mudando de gráfico, mas como eu estou com o menu de formatação ao lado, ele já está pronto para mim, né? Ó. Eu não preciso ficar clicando nele mais duas vezes aqui, negrito, olha lá. Então já está começando a ficar com uma carinha mais legal. Quiser botar aqui um risquinho, né? Inserir lá, formas. Se eu não me engano, a gente apertar aqui o Shift, olha lá, ele vem retinho. E eu começo a criar o meu painel, né, de visibilidades. Mas a minha pergunta é, será que esse meu gráfico está vinculado mesmo com a minha tabela? Né? Então, antes do Excel ficar mais sofisticado, com os menus e tudo mais, a gente criava gráfico e sempre abria esse menu que eu vou mostrar para vocês, que é agora esse menu do selecionar dados aqui. Então, no design eu tenho selecionar dados. Se eu clicar com o botão direito no gráfico, eu também tenho ainda o selecionar gráficos, ou dados. E ele está me dizendo ó, que meus dados vêm lá da Plan 1 de uma célula chamada H1 até I4. Olha lá, está mostrando para mim aqui. Né? Então, é faturamento da loja. E está aqui, né? Então, ele continua vinculado. Então, como que eu fiz? Eu criei o gráfico lá naquela aba. Ctrl X, Ctrl V nessa nova aba. E aí aqui eu posso começar a formatar. Por exemplo, esse daqui, ó. Eu posso vir aqui, olha lá, então as cores que eu estou trabalhando. Então uma hora eu venho fuçando aqui e acho uma cor que me interessa um pouco mais, né? Talvez essa, olha lá. Aí eu volto a trabalhar com gráficos azuis, ou não, né? Vou diferenciar os gráficos, talvez. Ah, botou a borda de novo, meu Deus do céu, né? O que mais? Sem linha. Né? Olha lá. Ok? Então eu posso ampliar, posso então colocar outras informações aqui. E claro, né? Assim que eu mudar, então vamos botar aqui, vamos ajudar a loja de Jacareí aqui. Vamos colocar aqui uma venda de 30 itens. 556 foi para 664. Olha lá, 664. Né? Bem legal, bem interessante. Ok? Então depois a gente vai explorar um pouquinho mais aí os gráficos, mas eu não consigo dar essa aula de gráfico sem dar essas dicas de ir limpando e colocando, mexendo a escala da esquerda. Queria mostrar para vocês agora os gráficos dinâmicos. Deixa eu tirar essas colunas daqui para as pessoas lembrarem que tem essas tabelinhas aqui do lado. É claro que normalmente a gente faria uma tabela assim. Não, eu não vou fazer.
Não, Gu. Cara, o Gu tá fazendo uma pergunta muito boa aqui. Se ele atualiza no PowerPoint também. Cara, a gente já fez. Tem uma hora que ele funciona. Tem um jeito que você cola, você dá um Ctrl C, Ctrl V pro PowerPoint. Normal, aí tem uma hora que ele pergunta, tem uma hora que ele não pergunta, para ele manter o vínculo. Né? Então, se a sua pergunta significa, ele vai manter o vínculo? Não. Sim ou não? E aí, a hora que você quebra a cara, cara, é a hora que você vai. Então, você preparou aquele PowerPoint bonito, tudo vinculado, maravilhoso. E aí, você leva ele para reunião. E aí, você às vezes faz assim: monta ele num pendrive. Monta ele num pendrive só, né, para não perder o vínculo, tudo certinho. Chega na reunião, ele abre a janela assim, onde seria o seu gráfico, o seu slide está lá, é uma janela assim, e um X azul no meio. Então, cara, a dica faz tudo aqui no Excel, copia e cola lá no, Excel, no PowerPoint, você vai colar como praticamente como uma figura, tá? De alta qualidade, para ele gravar todos os formatos, tudo, mas vai ser uma figura parada, tá? Aí a tua solução é o Power BI, que eu não domino tanto ainda, na verdade quase nada. Mas aí, claro, tem que ter o software, né? Uma série de coisas, tá? Bom, vamos fazer um outro gráfico antes de eu fazer o gráfico dinâmico, que é esse daqui, ó. Eu vou só copiar essa estrutura e eu vou fazer assim, porcentagem do faturamento. Que é um gráfico bom, aí sim um gráfico bom para se fazer em termos de pizza, né? Então, porcentagem, centralizado. Como que eu vou fazer? Eu vou fazer o mesmo soma C. Então, o critério que eu vou usar é a classe do produto. Então, o intervalo que eu vou dar, né? Esse intervalo com, né, o critério sendo a minha classe do meu produto. Vou somar todas meus, como é que chama? Coluna de faturamento. Ok? Que você vai falar assim, mas o Rafa, é exatamente o que tinha dado antes, né? 1070, só que agora está formatado já como. Só que eu vou dividir, né? Dividir pela soma do próprio faturamento. E aí eu venho aqui, como eu não. Olha só uma outra coisa. Como meus campos agora, sem ser esse daqui, eles são campos de um lugar formatado como tabela, eu não estou nem me preocupando se eu preciso travar, não preciso travar, porque eu sei que vai ficar do jeito que eu quero. Lembrando, né? Agora eu quero, quando mudar de linha, que mude aqui a minha fórmula. E eu não vou mudar de lado, então minha coluna pode ficar sendo essa mesma. Então, quando eu venho para cá, olha lá, eu já tenho a percentual conferindo aqui embaixo, ó, tem que dar 100%, né? Porque ele está somando, fazendo uma autossoma para mim. Ou, claro, você poderia vir aqui, colocar uma sominha rapidinha aqui, ó, para dar uma verificada, né? Então, isso é um jeito de fazer a pizza, tá? Eu vou fazer duas maneiras e a gente encerra essa aula de hoje fazendo isso. Então, olha só o que vai acontecer aqui. E aí vocês vão me matar, né? Você fala, Rafa, você vai de um jeito, depois você não precisava ter feito. Então, eu vou inserir, e aí sim, né? O gráfico de pizza nessa hora, ele é um gráfico muito mais interessante, né? Porque agora sim eu tenho proporções, né? E só três. Olha lá. Posso até já começar a fazer umas graças dessa aqui. Já vi, eu uso bastante essa daqui. Quando uso pizza, né? Olha lá. Né? Então, agora temos um detalhe aqui. Essas minhas fatias aqui, né, estão
com uma legenda que já está num lugar menos ruim. Só que no gráfico de pizza também eu tenho aquela possibilidade de formatar os meus rótulos. E ele é um gráfico, por exemplo, que é muito interessante você colocar aqui, ó, a categoria, né? Para você poder falar assim, então, e aí eu não preciso dessa minha legenda. E aí a minha pizza começa a ficar mais interessante. E aqui eu tenho agora essa proporção. Então, claro que eu queria ensinar para vocês um uso de gráfico de pizza, ficou fácil de ver, você pode depois, por exemplo, fazer assim, ó. Olha lá. Porque, não sei porque ele pôs o A aqui, agora ele inverteu. Você vai vendo o jeito que você quer. Só que a gente poderia ter feito isso, e aí é que fica a dica, de uma outra maneira. Vou fazer uma pizza a partir deste gráfico aqui. Ó, inserir um gráfico de pizza. Eu vou colocar aquele mesmo estilo. E olha o que ele fez para mim. Mas eu não vou mostrar porque vocês vão falar assim, você está de sacanagem comigo. E aí eu vou ensinar um outro caminho para vocês, que é esse daqui, ó. Esse elemento de gráfico que está aqui do lado esquerdo, ó. Então, ferramentas de gráfico, design, eu vou adicionar um elemento do gráfico chamado rótulo de dados e vou colocar ele assim, ó, na extremidade externa. E aí você vai falar assim, tá bom, entendi, já ficou melhor, tem gente que gosta mais assim. E vou formatar esse meu rótulo de dados. Ó. E aí, em vez do valor, eu vou deixar... Opa, peraí, volta. Esqueci que ele tira o rótulo, como eu faço isso. Né? Volta. Rótulo de dados. Vou pôr a porcentagem e vou tirar o valor. Então é aquele mesmo gráfico que a gente estava... Ah, mas espera aí, Rafa, deixa eu ver se eu entendi. Você tinha falado da gente também colocar o nome da categoria. Olha como ele vai ficando mais limpo, fácil de ler, né? Já dá informação, não preciso mais da legenda. Então, uma outra dica, né? Evitem ao máximo. Então, participação. Evitem ao máximo no faturamento. Você usar legenda, porque você não faz... O leitor, né, ele não precisa ficar mudando de lugar para saber que a A, B e a C, ó, ficou rápido. Ctrl X, Ctrl V. Deixa eu botar num lugar que caiba na minha tela, só para todo mundo ver a mesma informação. Venho aqui na área do gráfico, tiro a linha. E aqui uma outra dica, né? Se eu colocar mais pertinho, aí você fala assim, nossa, ele vai estar ocupando. Deve dar certo, ó. Eu peguei esse gráfico, ou posso pegar o outro. Esse eu vou enviar para trás. Ou eu poderia pegar esse outro e trazer para frente. E aí meu painel começa a se formar, né? Ah, mas o Rafa, toma cuidado aqui, né? Ó. Calibre 18 negrito. Calibre 18 negrito. Só que aqui está em caixa alta, né? Então eu preciso depois, então, deixa eu ver essa cor aqui, qual que ela é, né? Então eu preciso ir arrumando isso aqui aos pouquinhos. Mas eu acho que o título do gráfico eu não tenho isso aqui. Eu preciso formatar ele na mão mesmo. Ó. Não dá para usar o pincel aí? Eu creio que não, Gu. Ó, deixa eu pegar o pincel. Vamos testar. Aí, fechou. Valeu, Gu. Deixa eu dar uma outra dica para vocês, então. Já que era a do dia. Eu já aconteceu uma vez comigo, então é assim que a gente aprende na porrada, né? Deixa eu dar uma esticada aqui agora para ficar mais... Trazer para frente. Não. Agora não vai adiantar eu levar para trás. Levar para trás.
Uma vez eu estava fazendo um gráfico desses assim, e eu tinha uma situação que era o mesmo gráfico, claro, os dados mudavam, e eu precisava que ele ficasse vinculado a uma célula, né? Então vamos supor que eu tivesse aqui vou pôr aqui nessa loja, né? Lojas, lojas. Aí eu tenho aqui A, B e a C. E eu queira então que o meu gráfico, o título dele venha ser vinculado aqui, para ficar rápido, né? De eu ficar formatando. E aí alguém pode falar assim, mas então você pega esse cara aqui, bota um igual aqui, né? Na caixa de texto, ó, e clica lá. E aí eu tentei e não consegui. Até que um dia, né? Um amigo estava trabalhando lá perto da gente lá, tal, papapá. E ele falou assim, não, Rafa, não é por aí o caminho não. Quando eu clico aqui no meu título do meu gráfico, ele nada mais é do que uma caixa de texto, tá? Então já vou mostrar para vocês. E ele tem como ser operado aqui na barra de fórmulas. Então eu venho aqui dentro da barra de fórmula e vinculo, olha lá, a minha célula. Então se a minha célula mudar, ó, né? Ó, vou tirar daqui para não ficar esse vício, ó. Então A, B, C. Aonde mais eu posso usar esse recurso? Quando o Guto me perguntou outro dia de uma macro, né? Que a solução era uma macro. Quando eu crio uma macro, eu posso botar qualquer uma dessas formas como sendo um botão. Então, é claro que é melhor que você ponha uma célulazinha, né? Um botãozinho que pareça um botão, né? Vamos dizer assim, vai. Aqui não é o nosso caso, né? Que nós estamos fazendo outra coisa. E aí eu também gostaria que, então, conforme apareça aqui, sei lá, eu estou fazendo meu painel de indicadores. Então também, né, a minha figura, eu posso operar ela pela barra de fórmulas, vinculando. Então eu vou centralizar, tal, aumentar. Ó, tá de brincadeira, né? Ok? Então, são os locais, né, que eu posso usar esse vínculo com uma célula que, de novo, a gente só vai lembrar de um negócio desse na hora que está ali na urgência, mega precisando ali do problema. E é tão simples, né? Quer dizer, você vai criando as suas soluções, né? Então, exemplo, para ter ficado um pouco mais elegante. Isso daqui poderia ter ficado numa outra célula, perdão, numa outra aba, e aqui no meu painel mostrando tudo que eu quero. Aí eu mudo lá alguma coisa, vamos supor que você, a partir dessa célula, você filtre, né? Faça os seus PROQVs e tudo mais de vários valores. Os seus gráficos automaticamente já vêm se arrumando, tá? Então, os grandes dashboards, os caras fazem assim. Uma célula só que fica sendo um lugar que você filtra. Semana passada vocês viram, perdão, quarta-feira a gente viu o negócio de validação de dados. E aí você, tudo vinculado. Então, se essa nossa planilha, esse nosso faturamento aqui, ó, eu de alguma maneira tivesse como filtrar também, fizesse mais um soma C aqui, né, uma outra condição C para isso, ele já faria também só os faturamentos daquele tipo de produto, alguma coisa assim. Então tudo vai ficando vinculado, tudo vai ficando dinâmico, que é o que o gráfico dinâmico pode fazer para a gente, tá? Pessoal, eu vou precisar acabar essa aula aqui um pouquinho antes, tá? Tem um negocinho para resolver aqui. E aí na segunda-feira a gente continua daqui para fazer o gráfico dinâmico. E aí conversar mais algumas coisinhas de gráfico. E eu já vou começar com vocês a parte de funções de texto, funções de data, que são coisas importantes aí também para a gente conhecer, tá bom? Gente, muito obrigado.
Bom final de semana para todos, né? Que a gente hoje é feriado em Jacareí, a gente está em aniversário da cidade aqui, né? Então nem a aula online meus meninos estão tendo hoje, tá? Obrigado, até Valeu, obrigado. segunda-feira. Um abraço. Valeu.